E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Weirdman, Default FG, Vinícius Neves, me chamem como quiser. Hoje, nessa véspera de ano novo, algo inusitado me aconteceu e que jamais esperei que acontecesse. Tenho o prazer de conversar um pouco com um brasileiro que tem feito muito sucesso pelas labels afora, e em janeiro ele tem material novo chegando na Business Casual. Seja muito bem-vindo, Pop-Up! Cara, devo dizer que é um enorme prazer receber você na estreia da primeira entrevista em áudio que eu tô fazendo. Tô meio enferrujado, mas vamos lá. Tá preparado, cara? Muito obrigado. É uma honra ter relevância suficiente para ser entrevistado, né? Acho que primeira vez isso acontece já é logo em áudio, mas acho que eu tô preparado sim e feliz ano novo aí pro pessoal que vai ver o vídeo. Eu preciso começar com a pergunta mais comum do mundo. Quem é a pessoa real por trás do icônico Pop-Up? Onde ele mora, quantos anos tem e quais as ambições fora da música? Eu tenho 19 anos, tô cursando engenharia num lugar que eu prefiro não mencionar porque eu não sou muito de conectar minha vida real no que eu faço, né, musicalmente. Aliás, são poucas pessoas que sabem o meu pseudônimo musical. Mas aí me chamo João Pedro, pra quem está curioso pra saber meu nome. Conta pra gente como foi o surgimento do Pop-Up num tempo de transições da produção do Future Funk até o seu reconhecimento na Business Casual atualmente. E aliás, por que Pop-Up? O surgimento do Pop-Up. Cara, eu fazia French House pelo nome de Ordem por Auge. Tá até no meu SoundCloud lá. Mas tipo, isso aí foi só pra fazer meu primeiro álbum de French House e também fiz um de hip hop também. Só que aí pra começar no Future Funk eu preferi fazer a mudança de nome, né? Isso foi lá em 2015, eu acho que eu lancei o Flavor. E logo no Flavor, tipo, eu tentei a sorte com o Business Casual, né? E dei a sorte do John, o dono da label, gostar. E as fitas também deram certo, então foi muita sorte, né? Na época eu tava tentando também entrar na Future Society lá, que tinha certa relevância. Hoje em dia tá morta, né? Mas na época eu até tentei entrar, mas eu fui expulso. Essa é uma história engraçada, mas não vou me estender muito mais. Por que Pop-Up? Cara, eu não lembro mais. Tipo, tinha motivo, eu acho. Eu não sei. Não lembro, sinceramente. Honestamente, sou a pessoa com menos propriedade para jogar o Future Funk. Nos últimos anos, eu tenho notado que o som se tornou muito igual perante alguns artistas, mas eu vejo uma enorme diferença em você, Zero, Versace, Macross, Saint Pepsi, Linkuja, que é o responsável pela arte do seu novo projeto, e alguns outros. Eu passo pelos álbuns que você lançou e são centenas e centenas de apoiadores. O som do Future Funk realmente... Porque é um gênero simples, né? Baseado em samples, não precisa ter tanta proficiência assim com sintetizadores e... Não pra fazer sucesso, né? Porque o que acontece na maioria das vezes é que as músicas que fazem mais sucesso são aquelas que você menos se esforça. Tipo, a segunda música mais ouvida minha no SoundCloud provavelmente é a que eu tenho menos esforço nela, que é a Flowers. Mas isso era que se esperar, né? Você imaginava tamanho reconhecimento ao seu trabalho? Você imaginei tamanho reconhecimento? Não, nunca. Eu não tenho muita ideia do quanto reconhecimento eu tenho, né? O pessoal gosta das minhas músicas, eu acho. Compra as fitas. A história engraçada é que eu não tenho nenhuma das minhas fitas que eu lancei. Mas eu vou pedir pro John me mandar umas pra eu ter pelo menos uma. Mas é muito legal ter o reconhecimento. É bom o pessoal gostar da minha música. Quais eram suas influências há 3 anos atrás e quais são as suas influências atuais? Minhas influências há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu tava lançando Fresh. Fresh teve influência do Rogues, que é um cara insano. A habilidade dele de cortar os samples é um negócio fora desse mundo, cara. Pro Flavored, que foi o meu primeiro álbum, eu peguei um pouco do Young Bay, que na época tinha lançado aquele álbum famoso, né, o Bay, o primeiro dele, e também do Desired. O Desired, o álbum dele no Business Casual, acho que foi o primeiro álbum, tipo, a primeira vez que eu
fui introduzido ao Future Funk foi pelo Love Story, que é o álbum dele da Bandcamp. E isso também foi uma influência no Flavored. O Delicious, que é o álbum depois do Fresh, basicamente foi tentando emular o álbum Virtues do Fiber e do Arito, sei lá como é que fala. Delicious foi, tipo, até a mixagem, a compressão, eu tentei fazer parecido com o Virtues. O Sweet eu não lembro muito quais foram as influências não sei, não lembro. Agora pro Taste eu sei que teve Unibeat, com certeza, que também faz um som insano, com aquela corrente de processamento que só ele tem, que é incrível. Faz um reverb fudido no sample. É sensacional. E agora pra esse último que eu tô lançando, tenho buscado trabalhar mais com sintetizadores para incorporar os samples, e quem faz isso com maestria é o Proux, que lançou um álbum do caralho, sinceramente um dos melhores álbuns de French House, sei lá, French House misturado com Future Funk que eu já ouvi na vida. É sensacional, chama Back by Popular Demand, é sensacional o álbum, eu recomendo todos que dêem uma olhada. Você me disse no Twitter que conhece uma galera do Future Funk. Quem dessa turma você fez uma amizade e adoraria fazer um trabalho ao FET? Ah, cara, eu tenho uma amizade legal com outros caras do Future Funk, principalmente o pessoal da Montaigne, a label, e da Nightfall, que é outra label também. O pessoal, tipo, todo mundo do Future Funk, na sua grande maioria, é bastante gente boa. Eu não tenho muito contato com a galera que é muito famosa, tipo Night Temple, Macross, mas o pessoal é bem gente boa, velho. Que eu tenho mais amizade principalmente é o Cyan Blue, o Vex, o Fiber. Com certeza eu vou esquecer de alguém, mas o Discoholic, o Future Funk Monthly, que faz aqueles mixes, que também é muito gente boa, mas todo mundo lá é muito... A Dan também, o pessoal é bem gente boa mesmo. E tem algum desses artistas que você adoraria conhecer pessoalmente? E por quê? Conhecer pessoalmente? Ah, eu queria conhecer o Fiber, cara, porque ele foi uma das minhas primeiras inspirações no Future Funk, né? E ele parece um cara muito bom de conversar, ia ser legal bater um papo. Mas todo o pessoal, claro que eu queria conhecer, né? Uma coisa que sempre achei característico do seu artista são dois fatores: as artes incríveis e os nomes. Como você planejou toda essa saga sobre sabores e aromas e criou as maravilhosas artes? Eu não planejei a saga dos sabores e aromas. Na real, eu tive certa dificuldade de achar o nome para esse último álbum, porque tava acabando os adjetivos para caracterizar a comida. Mas realmente ficou até organizado, né? As artes... Eu não lembro mais quem criou a arte do Flavored e do Fresh. Tipo, eu tinha ele no Facebook, mas eu deletei meu Facebook, então eu não sei mais. Mas do Switch pra frente foi o Len Kuja, e eu tô muito satisfeito com as artes. Acho que transmitem um bom... Não sei a palavra que eu queria colocar aqui, mas você coloca aí no vídeo. Uma coisa que eu quero muito saber: como era a comunidade do Vaporwave Future Funk do Brasil quando você começou, e como ela está atualmente no seu ponto de vista? Cara, quando eu cheguei, o Beer Lover já tinha se aposentado do Future Funk, basicamente. E tem o Digital Waves, que é mais fechado. Acho que eu nunca interagi com ele. A única pessoa brasileira que eu interajo com frequência é o Lola Disco, que é um cara muito foda também, que tá aí faz um tempinho. Lançou uns álbuns muito bons. Lançou recentemente também, inclusive. E atualmente não mudou muito, não. Tipo, não tem muito brasileiro no Future Funk, infelizmente. No Vaporwave talvez tenha mais, mas eu tô meio desligado do Vaporwave ultimamente. Você vê lançando seus trabalhos em território nacional em algum dia? E por quê? Eu acho que lançar em território nacional não daria muito certo, não, porque o Future Funk é mais um... Ele pega mais da cultura, não só japonesa, mas também do disco americano, né? Eu acho que não só porque não tem muito público, mas também porque não é tão voltado no Brasil. Eu acho que lançar em território nacional não seria tão boa ideia assim, em termos de público.
Entre essa produção vasta que você fez de 2016 até hoje, qual delas você escolheria para ser seu melhor projeto? E por quê? O que eu mais ouço, assim, é o Flavored, cara. Mesmo sendo meu primeiro, eu acho que tem um som mais característico, assim, e as músicas são boas. Foi um álbum que eu fiz menos esforço nas músicas? Foi. Mas na época era o que eu sabia fazer e ficou de um jeito que até hoje eu ainda gosto bastante. O Switch também eu tava ouvindo esses dias pra trás e é um álbum legal. Não teve tanto reconhecimento igual os que foi lançado na Business Casual, mas ficou bom. Agora precisamos falar sobre o seu mais novo trabalho, Smooth, que vai estrear na Business Casual na série Bizbox. Conta pra gente como foi o processo de criação desse novo álbum e o que está por vir na sua Bizbox e principalmente como aconteceu pra essa box acontecer, porque eu acredito que você não esperava fazer parte de uma série da Bizbox da Business Casual, né? Esse novo álbum eu tenho trabalhado nele de modo intermitente nesse ano. E teve um período entre abril e junho, mais ou menos, que tava desenrolando rapidamente até. As músicas estavam saindo boas em sequência, assim. Mas aí a faculdade não deixou muito eu fazer muita música. E acabou que o som que eu tinha naquele momento meio que se perdeu, assim. Então, eu tava com, não sei, 8, 9 músicas no final desse ano e eu tava tentando deixar o álbum com 11, né, pra manter o padrão. Só que eu tava ficando muito estressado pra terminar esse álbum. E aí eu decidi deixar o número de músicas um pouco menor nesse. Não só pra ter uma qualidade maior, pra não ter nenhuma música que seja só pra encher o espaço, mas porque também eu tava ficando muito estressado e não queria me apressar pra terminar o álbum. Na Bizbox foi o próprio John que me deu a ideia. Porque o Fresh e o Sweet não foram lançados na Business Casual, né? Aí fazer um relançamento dessas fitas no Business Casual com o novo álbum, eu achei uma ideia sensacional. Eu acho que o Fresh nem foi lançado em fita, se eu não me engano. Só o Sweet na Sunrise. E eu adoraria muito saber o que levou o Lencuja a fazer a arte. Seria um sinal para uma fete dele no álbum? O Lencuja tem feito as artes desde o Switch, é um cara muito talentoso. A gente já tem um collab, a gente fez um collab de 2 partes. Ele tem a parte dele no SoundCloud dele e eu acho que eu apaguei a minha parte do meu SoundCloud e eu não sei porquê. Mas a gente já trabalhou um pouco juntos, sim. Mas ele realmente é um cara bastante talentoso na arte. E ele vai fazer o pôster também. Nesses anos que andei observando o Vaporwave no Brasil, todos os artistas que conheço buscaram sucesso em labels de fora, praticamente todos que eu conheço. Você acha que o Brasil consegue criar algum tipo de business casual brasileira em termos de qualidade em lançamentos? O que você acha que falta para chegarmos ao nível dos que estão lá fora? Não acho que tem artistas, não no nível da Business Casual, né? Porque a Business Casual é um negócio meio internacional, porque você faz uma demo e manda, né? Ainda mais com o negócio de mandar as fitas pro exterior, eu acho que fica também um processo mais caro aqui no Brasil. Mas em uma escala menor, se pegar artistas do Vaporwave, até do Future Funk, daria pra fazer algo sim, mas eu não acho que seria algo grandioso, sabe? No nível da Business Casual, Dream Cattle, não lembro mais de outro label grande, mas em escala menor, provavelmente dá sim. O que falta? Eu acho que falta interesse do próprio brasileiro, porque o público que a gente tem aqui não é comparado ao público que tem lá fora, né? Tipo, o Lula Disco faz show em público, assim, e talvez eu esteja enganado, talvez o pessoal goste mais do que eu acho que ele gosta. Quando tentar, talvez dê certo. Fora o projeto Pop-Up, existem outros projetos que você fez esses últimos anos ou só buscou investir nesse projeto mesmo? Com o álbum lançado, eu acho que tem sido só o Pop-Up mesmo. Eu tenho muita música de hip-hop instrumental feita. Provavelmente é o que eu vou lançar depois do Smooth. Um álbum de hip-hop instrumental. Aliás, eu tenho outro pseudônimo de Vaporwave que eu lancei 2 álbuns. É um negócio meio secreto, então eu vou deixar assim. Mas não é nada famoso, não. É só pra me divertir um pouquinho. E ultimamente o que eu tenho mais feito é música meme pra minha turma, mas... é porque é mais divertido de trabalhar do que o Future Funk. Tá, agora me responde. Você já se imaginou tocar o seu som ao vivo em algum festival, tipo a Electronicon? Se você tivesse essa possibilidade, quem você adoraria dividir o palco? Ia ser muito da hora tocar ao vivo. Isso é sensacional. Vai ter a Essential lá no Canadá, que vai o pessoal da Nightfall, vai
a galera muito da hora e ia ser muito sensacional isso, só que eu não tenho passaporte, né? E também eu acho que ia ser meio difícil pra eu ir pro Canadá, tipo, com as aulas e pá, mas ia ser muito sensacional. Eu espero no futuro poder fazer isso, ia ser muito foda. Quem adoraria tocar do meu lado? Cara, qualquer um dos que eu mencionei mais cedo, Dan, Fiber, Discoholic, qualquer um ia ser uma experiência muito gratificante, assim, de ver o pessoal gostando de música ao vivo, assim, sabe? Existem artistas fora do eixo Future Funk que você adora ouvir? Quais são e por quê? Eu ouço muita coisa fora do Future Funk. Eu até não gosto quando as pessoas perguntam o que eu ouço, porque antigamente as pessoas falam, eu sou metaleiro, eu sou metal, mas hoje em dia tá tudo misturado, né? As pessoas ouvem um pouco de cada coisa, principalmente com o Spotify e esses modos mais fáceis de achar música, que eu tenho ouvido muito ultimamente. Death Grips, aquele álbum Sem Gex, que lançou, que ninguém gosta, mas eu gosto. Kane, muita coisa, cara. Depois eu mando meu Rate Your Music. E aí vocês descobrem por conta própria. Fora o projeto Pop-Up, o que mais você adora fazer no tempo livre? No tempo livre, eu acho que a principal coisa que eu fico fazendo é vendo vídeo no YouTube. Mas, de produtivo, eu gosto de ler. Eu não assisto série mais, porque eu não sei. Eu tava sem tempo pra assistir e agora perdi o interesse. E também demora muito, né? Sei lá, os episódios são grandes. Eu jogo alguns jogos no Steam. Na verdade, o que é mais fácil é comprar jogo pra não jogar. Acho que é assim que a Steam sobrevive até hoje, mas eu tenho jogado agora na série e é bem legal. E sai com os amigos, obviamente. Beleza, jogo rápido. Cite suas 5 faixas de Future Funk favoritas ou 5 artistas favoritos de Future Funk de todos os tempos. 5 faixas de Future Funk favoritos. Meu Deus. Zenith, do Fiber, no álbum Virtues. What's the Time, do Mon Ami. Bikini, do 99, que lançou na Solid Discos. Neon, do Rhodes. Heartbeat, do Unibeat. 5 artistas favoritos de Future Funk de todos os tempos. Fiber, Unibeat, com certeza. Rhodes. Se Proud contar como Future Funk, conta ele. Se não contar, pode colocar, talvez... Cara, Desired, eu gostava muito. Aquele álbum que o título é Desired também, é muito bom. Evex também tá fazendo um som do caralho ultimamente, então também é muito bom. Beleza, eu anunciei lá na página que eu ia te entrevistar, então eu pedi que alguns visitantes fizessem algumas perguntas pra você, pra que eu pudesse selecionar uma delas e colocar na entrevista, beleza? E uma que eu selecionei aqui foi a do Luiz Gustavo Veloso. Valeu pela pergunta, viu, Luiz? Você acha que é possível que a raiz cultural do Brasil volte com mais intensidade nos próximos anos? Conectando isso, a ideia do Vaporwave poderia levar as pessoas a conhecer músicas antigas? O que você tem a dizer sobre isso? Abraço, obrigado. Cara, isso é uma pergunta muito interessante. Eu já tive ideia de fazer um projeto de Vaporwave só com música brasileira, ou hip hop também, cujo sample também é só brasileiro. Eu tenho muito sample guardado e tem bastante que é do Brasil. E tem muita coisa boa, cara. A gente não pode deixar esse legado cultural se perder. A música Trophy, que é a última música do álbum Taste, foi feita com o sample da Cássia Eller. Eu tenho alguns samples brasileiros guardados. Tem muita coisa boa, mais pro hip hop do que pro Future Funk, né? Porque o disco no Brasil não foi tão contundente quanto foi nos Estados Unidos, mas tem muita coisa boa. Se alguém se empenhar, ou um grupo de pessoas se empenhar pra fazer um projeto aí da hora, que foque na música brasileira pra retornar ela como o Vaporwave tá fazendo, eu acho que fica muito bom sim. Antes da gente terminar, você gostaria de mandar um recado para os seus fãs brasileiros e gringos? Eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa entrevista, né? Uma experiência que eu não tinha feito antes, então é muito interessante. Eu queria que o pessoal olhasse meu próximo álbum aí, Smooth, dia 31 de janeiro, no Business Casual. Vai ser lançado na Bizbox, né, junto com Sweet e Fresh, vai ser bem legal. Tem um pôster também. Os gringos, thank you for watching, if any of you are watching me, and please check my next album, Business Casual. Pop-Up, foi um enorme prazer ter você aqui comigo falando um pouco dos seus trabalhos. Tenha um ótimo ano novo e muito sucesso nos seus projetos. Muito obrigado por me ter aqui, uma honra. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Pop-Up. Espero futuramente trazer algumas outras entrevistas em áudio com alguns artistas. Vejo vocês em algum próximo vídeo. Beleza? Então, falou e tchau, tchau.